Então, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, onde eu vou falar a respeito dessa análise de estabilidade de talude, que consiste em um problema de escavação, uma escavação aqui de 12 metros, então está aqui, 12 metros, e nessa escavação aqui na região de montante aqui da cortina, tem um duto passando aqui, um duto de água, de esgoto. Tem também o carregamento da rua. Esse carregamento foi considerado de 1 tonelada por metro, tá? E aqui do lado tem um prédio de 5 pavimentos. Considerando que a cada pavimento ele aplica uma tensão de, deixa eu ver aqui quanto que foi considerado. Cada pavimento 10 kN por metro quadrado, 5 andares, então 50 kN por metro quadrado. Bom, então esse prédio aqui ele está aplicando uma carga de 1000 kN por metro, tá? Então tem a rua aplicando 100 e o prédio aplicando 1000. Em uma fundação superficial, aqui numa profundidade de 3 metros. Inicialmente foi feita a simulação, foi feita a análise sem a presença de água, sem a presença de nível d'água, e depois essa análise foi feita com a presença do nível d'água, considerando onde esse nível d'água? Aqui na altura desse duto, simulando aqui uma situação de vazamento do duto. Imaginando que esse duto começou a vazar, o nível d'água começou a subir, não foi drenado no muro, imaginando um muro estanque, certo? Não drenou e foi aumentando esse NA até chegar aqui na altura desse duto. Essas foram as duas situações. A primeira situação seco e a segunda situação com NA. Se eu soubesse, eu nem teria feito as análises sem o NA. Por quê? Porque com o NA é uma situação mais crítica, certo? Então, você dimensionar para uma situação com NA alto, a hora que você conseguir dimensionar a estrutura para essa situação do NA alto, você já dimensionou também para uma situação sem NA, porque com NA vai ser sempre mais crítico. A água ela vai reduzir a resistência do solo e também aumentar o carregamento sobre o muro. O empuxo da água vai exercer um carregamento aqui sobre o muro. Então, um efeito duplamente desfavorável gerado pela água. Mas aqui está então o modelo que foi usado para fazer essa análise. É um modelo de 2 dimensões, então considerando o estado plano de deformações. Se eu rotacionar aqui, dá para ver que esse modelo ele só tem 2 dimensões, né? Aqui os elementos de parede e do duto, eles foram considerados com a seguinte seção transversal. Vamos colocar aqui as seções transversais. Então estão aqui a seção transversal, né, dos tirantes, do muro. Então aqui a seção transversal do tirante, do muro e do duto. Tá? Tudo isso tem que definir a seção transversal e as propriedades de resistência e rigidez desses materiais. Todos esses materiais, tanto o solo quanto os materiais sólidos aqui. Tá? Então inicialmente está aqui o solo, né? O solo ele está no mesmo nível aqui, né? Então primeiro vai ser feita essa etapa de escavação, depois colocada a primeira linha de tirantes aqui, tá?
Aqui só tem um tirante, mas na obra real vai ser uma linha de tirantes. Vai ser definido um espaçamento entre os tirantes, certo? Então primeiro vai ser feita a escavação, colocado o tirante. Depois inicialmente, né, o plano era fazer a escavação até aqui e colocar esse tirante de baixo. Mas depois, fazendo a análise com o nível d'água, eu vi a necessidade de colocar mais um tirante aqui no meio. Tá? Então a etapa de escavação teria que ser assim. Tá? Faz a escavação aqui, executa essa linha de tirantes, com uma distância do chão aqui de 1 metro, aproximadamente. A distância aqui, precisa ter uma certa distância aqui, né, do chão para eles conseguirem executar. Depois fez essa outra escavação, colocou mais uma linha de tirantes, depois escavou aqui, colocou mais uma linha de tirantes e por fim terminou a escavação aqui, totalizando 12 metros de escavação. Bem, então agora eu vou mostrar aqui com uma apresentação do PowerPoint, né, porque fica mais organizado do que mostrar aqui no programa, que seria bem difícil mostrar aqui no programa. Eu organizei aqui na forma de um PowerPoint, mostrando então como que foi feita essa análise e as conclusões que eu tirei dessa análise, né? Algumas conclusões bem interessantes que eu tirei aqui dessa análise que foi feita, tá? Bom, então primeiro mostrando aqui o esquema inicial, né, que eu planejei. Foi definido aqui uma escavação em 3 etapas, né? Essa primeira de 5 metros, depois essa aqui de 5 metros e por último a última aqui de 2 metros. E 2 linhas de tirantes. Inicialmente esse era o plano e as análises começaram a ser feitas utilizando esse sequenciamento. Tá? Aqui os tipos de solo que tinha ali no terreno, né? Tinha uma camada aqui indo de 1 até 7 metros de areia compacta, dos 7 metros até os 10 de areia fofa, 3 metros aqui de uma areia fofa, e daqui para baixo areia compacta. Tá? Aqui são os parâmetros que foram adotados. Aqui no programa, mostrando no programa os parâmetros do solo, tá? Areia compacta aqui, então aqui os parâmetros de módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, peso específico, coeficientes térmicos que não foi usado, e aqui os parâmetros de resistência, tá? Então foi considerado modelo constitutivo de Mohr-Coulomb, e esse modelo ele exige 2 parâmetros de resistência, o ângulo de atrito e a coesão, tá? Então a areia compacta está aqui, coesão de 0,2, coesão bem baixa, né? Não pode ser 0, porque o programa dá alguns problemas ali, né? Dá uns piripaques ali, então tem que colocar um valor pequeno, tá? Então 0,2 kPa, tá? E o ângulo de atrito de 34 graus, certo? Para a areia fofa, deixa eu ver se eu... Tá, considerei o mesmo ângulo de atrito, tá? Talvez teria que mexer aqui no ângulo de dilatância, tá? Por conta desse fato de areia fofa, areia compacta, tá? Mas ficaram iguais aqui os parâmetros de coesão e de atrito. Então aqui areia fofa, né? Mudou o peso específico pelo fato de ser uma areia fofa, mudou o módulo de elasticidade aqui também, tá? Aqui as propriedades da cortina atirantada. Foi aqui a seção transversal, aqui módulo de elasticidade de concreto, né, 21 GPa. O duto aqui também de concreto, né, 21 GPa de módulo de elasticidade. Peso específico, 25 kN por metro cúbico. E aqui a seção transversal dele. Beleza? Aqui os carregamentos que eu já mostrei. Aqui mostrando em 3D como que ficou, já mostrei também. E aqui as etapas, né, de execução, etapa 1, etapa 0, né, daí etapa 1, escavação, depois colocação do tirante ali,
essa flechinha vermelha. Depois escavação 2, depois a colocação do tirante 2, tá? Depois a escavação 3, e aí essa é a última etapa de execução, tá? Esse é o plano inicial, depois foi alterado, colocado mais uma linha de tirantes. Então vamos analisar aqui os resultados, iniciando aqui pela análise de deslocamentos, que é a verificação do estado limite de serviço, tá? Então, qual que foi o critério utilizado para fazer essa verificação do estado limite de serviço? Foi o deslocamento desse muro, esse deslocamento do topo do muro aqui. Ele tem que ser no máximo de 1% de H, isso na etapa executiva. Tá? Para a etapa definitiva, é um critério mais rigoroso, de 0,2%. Mas como aqui é uma etapa de execução, uma etapa executiva, foi considerado aqui esse limite de 1% de H, tá? Que dá para essa altura aqui, que é de 10 metros, aqui não é 0,1 metro, aqui é 0,05, tá? 1% de H, aqui o H é 5 metros, 1% vai ser 0,05 metros, 5 centímetros, beleza? Beleza. O deslocamento deu maior, né? Deu 6 centímetros, né? Então teria que reduzir essa altura de escavação ou aumentar a ficha dessa cortina, né? Mas aqui vamos, como estamos fazendo aqui apenas um exercício, né, de hipotético, né? Então vamos considerar aqui como aceitável esse deslocamento, beleza? E aqui então a análise dos momentos fletores atuantes sobre a cortina nessa primeira etapa de escavação. Então deu aqui momentos fletores ali, um valor máximo aqui de 182 kilonewtons metro, tá? 18 toneladas metro. Imagina que tem uma viga engastada, na ponta dessa viga engastada de 1 metro, né? Uma viga engastada de 1 metro. E na ponta dessa viga engastada de 1 metro, tem uma carga pontual ali de 18 toneladas, apoiada, pendurada ali na ponta, tá? Isso que é um momento fletor de 18 toneladas metro. É o momento fletor que está atuando aqui nessa parte da cortina, nessa etapa de escavação, tá? Continuando aqui, então, etapa 2. Etapa 2 é a colocação do tirante. Quando colocou o tirante, estabilizou, né, a deformação, o deslocamento aqui zerou. Por quê? Porque empurrou o muro, né, o muro voltou, né, a cortina voltou. Então esse deslocamento que tinha aqui, ele zerou, porque a hora que colocou o tirante foi protendido e ele empurrou o muro de volta para onde ele estava, né? Só que aí, claro, né, que aqui foi considerado, né, esse tirante aqui, ele foi considerado como indeslocável, tá? Depois eu mudei a análise e coloquei tirantes que se deformam, que se deslocam, que é uma situação mais realista, certo? Mas aqui a minha primeira análise, ela foi feita dessa forma, considerando os tirantes como se fossem apoios indeslocáveis, que restringem o movimento do muro na direção X aqui, tá? E aí esse foi o resultado aí dos deslocamentos, praticamente zerou os deslocamentos do muro. Só que os momentos fletores, então, ficaram dessa forma aí, tá? Um pouco menor agora o momento fletor, né, 11 toneladas metro, e aqui embaixo momento fletor pequeno. Terceira etapa, escavação 2. Então foi escavado aqui, essa parte mais 5 metros, né? E aí ele já deu um deslocamento aqui. Como esse tirante aqui ele é indeslocável, ele não deixa o muro se mover, né? Então aqui o deslocamento praticamente zerou. E teve um deslocamento maior de solo subindo aqui. Veja, essa linha aqui é a linha onde o solo estava originalmente.
o solo subiu aqui. É claro que como eles estão escavando, eles vão tirar isso aqui, tá? Mas o deslocamento maior é essa subida de solo aqui, tá? Subiu aqui 1,6 centímetros, pouco ainda, né? Então a terceira etapa de escavação aqui, na verdade é a mesma dessa, né? Aqui só estou mostrando os deslocamentos verticais, né? Está dizendo aqui que ele subiu 6 centímetros, o solo subiu 6 centímetros. E interessante olhar também aqui o recalque, né? O recalque aqui dessa parte superior. Ele recalcou aqui 1,6 centímetros. O prédio aqui recalcou 1,6 centímetros. Tá? E a rua aqui também recalcou aproximadamente 1 centímetro. E aqui os momentos fletores atuantes sobre a cortina, nessa etapa aí de escavação 2. A etapa 4, então, colocação do tirante 2. Então ele já não estava deslocando muito aqui, né? Estava deslocando um pouquinho aqui, né? Estava deslocando 1,6 centímetros. Aí a hora que colocou o tirante ali, então zerou esse deslocamento. Aqui deslocamento vertical, né? Agora está recalcando menos ainda, né? Na hora que colocou o tirante, ele empurrou para cima o prédio, né? Agora está recalcando apenas 1,5 centímetro o prédio. Aqui os momentos fletores atuantes sobre a cortina. E por fim, aqui por último, é a última etapa de escavação. Também, como tem os tirantes segurando aqui, o muro praticamente não se moveu. Aqui deslocamento vertical, então ficou um recalque do prédio em 1,6 centímetros. E o solo aqui na parte de baixo da escavação subindo 6,6 centímetros. E aí ficaram os momentos fletores atuantes sobre a cortina. Aqui são todos os deslocamentos plotados juntos, em todas as etapas. Então, como aqueles tirantes eles bloqueiam o movimento do muro, né, da cortina, então o único que deu aqui um deslocamento grande foi aquela primeira etapa de escavação quando ainda não tinha tirante, que deu esse deslocamento grande aqui, né, de 7 centímetros, tá? Mas aí depois que coloca o tirante, aí todos eles caem aqui praticamente no zero, né? Praticamente zero o deslocamento aqui, tá? E aqui os momentos fletores, né? Os momentos fletores, então aqui deu um pico de 240 kNm aqui e aqui de 126 kNm. Né? Então para o projetista estrutural dessa cortina, ele teria que pegar uma envoltória aqui, né? Considerando os máximos aqui, né? Uma envoltória passando por aqui e outra envoltória passando por aqui, né? Coisa mais ou menos assim, para dimensionar estruturalmente essa cortina, né? Claro que tem outros esforços cortantes. Nos pontos em que é colocado o tirante, tem que colocar armadura de punção, também muito importante, né? Tem outras armaduras aí que entram aí também, tá? Bom, então agora mostrando aqui quais foram as cargas nos tirantes. Então aqui carga de 16 toneladas na primeira etapa. Então na etapa 3, como aumentou a escavação, aumentou também a carga sobre o tirante. Passou para 31 toneladas. Depois foi colocado aqui um segundo tirante, e aí a carga já dividiu entre os dois, né? Então aqui era 31. Aqui, a hora que eu coloquei o segundo tirante, ele deu uma aliviada no primeiro tirante. Aqui, né? Foi para 24. E aí, a hora que eu terminei a escavação, o primeiro tirante lá de cima não mudou a carga, continuou 21 toneladas. E o de baixo aqui aumentou, né? De 24 foi para 33. E agora a análise de estado limite último, que seria a análise do fator de segurança, né? Calcular o fator de segurança. Tá? Bem, como que é feito o cálculo de um fator de segurança utilizando o método dos elementos finitos? Ele faz isso reduzindo os parâmetros de resistência do solo. Tá? Ele vai reduzindo gradativamente os parâmetros de resistência do solo até romper. Tá? Romper. Como é que ele faz isso? Né? Então aqui está mostrando
a análise que foi feita sem a redução da resistência, né? E aqui então a análise fazendo essa redução da resistência. Então, como é que ele faz, né? Então ele primeiro calcula aqui, ele começa aqui 1. O que quer dizer 1? Não houve redução de resistência dos parâmetros do solo. Então ele deu um deslocamento aqui, né? Esse eixo horizontal é os deslocamentos em metros. O eixo vertical são os fatores de segurança ou os coeficientes de redução de resistência, tá? Aqui começa em 1, por quê? Porque ele não reduziu, tá? Esse aqui seria o valor que ele vai dividir os parâmetros de resistência. Ele está dividindo por 1, então ele não está reduzindo, tá? Então, com 1, né, com o coeficiente de redução de 1, ou fator de segurança de 1, ele deu um deslocamento bem pequeno aqui, que é esse deslocamento que está mostrando aqui, né, 6,8 centímetros, tá? Aí ele começa a reduzir, né, 1,1, né, divide os parâmetros de resistência por 1,1, né, o ângulo de... Quais são esses parâmetros de resistência? O ângulo de atrito e a coesão, tá? Lembrando, né, que tem que ter, né, esse modelo constitutivo, né, você não pode considerar que o solo é totalmente elástico, e se ele for totalmente elástico, se ele não plastificar, então não adianta ele nunca vai romper, né, você vai aumentando as cargas e a resistência só vai aumentando, né, ele não rompe, não tem ruptura, né, esse comportamento de ruptura do solo que você verifica tanto em um talude quanto em uma prova de carga, uma prova de carga em placa, prova de carga estática em estaca, ele só ocorre porque o solo tem esse comportamento de plastificação, tá? Que ocorre no momento em que você atinge a superfície de ruptura lá no envoltório de ruptura de Mohr Coulomb, tá? Então aqui ele vai reduzindo, né, esses parâmetros de resistência do solo, e conforme ele vai reduzindo, o solo ele vai plastificando cada vez mais, uma porção cada vez maior do solo vai plastificando, ele vai se deformando cada vez mais. E vai gerando deslocamentos cada vez maiores. Então aqui dá para ver, né? Ele vai aumentando aqui esse coeficiente de redução, né? Começa em 1, vai aumentando aqui 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, e os deslocamentos vão aumentando, tá? Conforme ele vai reduzindo cada vez mais os parâmetros de resistência, o deslocamento desse muro vai aumentando cada vez mais. Até que chega num ponto aqui que a gente vê como se fosse uma quebra, né? Semelhante com aquela quebra que a gente vê em provas de carga estática. Quando ocorre a ruptura nítida da estaca, a gente vê mais ou menos uma curva mais ou menos nesse formato aqui, né? Ele tem uma espécie de quebra. E a partir dessa quebra, né, você começa a ver deslocamentos muito grandes. A hora que chega aqui, né, ele tem deslocamentos tão grandes que o software não consegue nem calcular mais. O cálculo ele não converge mais para uma situação de equilíbrio, né? Aí ele considera que ele interrompe o cálculo, né? Ele interrompe o cálculo, ele considera que rompeu, né? Ele dá deslocamentos bem grandes. Deu um deslocamento, para vocês terem uma ideia, deu um deslocamento de 8 metros aqui, né? Então quer dizer, rompeu mesmo o talude, tá? Então, qual que foi o fator de segurança, né? O fator de segurança foi de 3,2, né? Então, quando ele aplicou um coeficiente de redução de 3,2, o muro se deslocou 8 metros, né? Quer dizer, se deslocou muito, né? Então, aqui etapa 2. Etapa 2, colocação do tirante. Aqui, análise do fator de segurança por redução dos parâmetros de resistência, né? Que é esse SRM aqui, né? Strength Reduction Method. É o método que ele usa para achar o fator de segurança, tá? Então aqui deu um fator de segurança bem alto, de 6. Por que deu um fator de segurança bem alto? Por causa desse tirante aqui, que ele é indeslocável, né? Então, como ele é indeslocável, ele vai romper aqui embaixo. Ele rompe aqui embaixo, né? E aqui, então, por último... Não, aqui não é a última. Aqui escavação 2... Aqui mostrando então a ruptura que ocorre, né? Que ele deu um deslocamento de 2,4 metros e aqui em cima de 1 metro, só que ele está rompendo ao contrário, né? Ele está caindo para cá, está caindo para a direita, né? Por causa desse
tirante que é considerado indeslocável aqui, né? Que é uma hipótese de cálculo meio irreal, tá? Depois vai ter uma hipótese mais real ali. Aí o fator de segurança deu 3,2 para essa etapa, essa etapa de escavação 2 aqui, apenas com um tirante, ou seja, antes de colocar o segundo tirante. Eu rodei aqui a análise do fator de segurança e deu 3,2. Né? Até agora todos os fatores de segurança estão dando bem acima aí do limite de 1,5. Né? Por quê? Por causa dessa condição de tirante indeslocável. Aí, tá? Etapa 4, colocação do segundo tirante, deu um fator de segurança 6, fator de segurança bem alto também, né? 2 tirantes indeslocáveis aqui, né? Ele vai romper por baixo aqui, né? Também. Etapa de escavação 3, aqui é a última etapa, então, de escavação. Aqui mostrando a forma como ele rompe, né? Todo muro fica aqui em cima, fica parado, e ele rompe aqui embaixo, né? Formando quase que aqui parece aquelas conchas, né? 1,5 metro de deslocamento, né? Então ele rompe dessa forma, né? O solo ele cai aqui por baixo e sobe aqui para cima, né? Uma forma de rompimento bem fora da realidade, eu diria, né? E aí o fator de segurança também bem alto, de 5,1, beleza? E aí a inclusão do nível d'água, fazendo essas análises com a inclusão do nível d'água ali, mostrando aí o nível d'água. Né? Então aqui os deslocamentos horizontais também, como tem os tirantes aqui, ele dá um deslocamento horizontal irrisório ali, e até ocorreu assim um efeito bem estranho, que eu não sei explicar o porquê. O solo que está aqui, a montante do muro, ele subiu, tá? Subiu, né? Ao invés de descer, subiu. Qual a explicação para isso? Não sei, tá? Não sei, não faço a menor ideia. Só sei que é bem irreal, tá? Então a conclusão: se forem fazer a análise, não considerem que os tirantes são indeslocáveis. Não façam isso. Vai dar resultados bem distantes da realidade, tá? Então aqui os deslocamentos verticais, né? Então subiu 4 centímetros, também não faz sentido. Aqui subiu 9 centímetros aqui embaixo. Aí aqui a diferença com e sem água, tá? Um desceu, o outro subiu, e não faz muito sentido isso, tá? Carregamento dos tirantes aqui com o nível d'água, ele deu um carregamento bem maior, né? Sem água ele deu um carregamento de 21, com água 25. O segundo tirante sem água 33, com água 76 toneladas. Beleza. E aqui o fator de segurança deu 3,6 com o nível d'água. Sem o nível d'água ele deu 5,1. Então reduziu um pouco ali, né? Bom, mas tudo isso que eu falei até agora, considerando esses tirantes indeslocáveis, é bem fora da realidade. Tá? Agora eu vou mostrar aqui os tirantes modelados de forma mais realista, tá? E aí vai dar resultados muito mais próximos, muito mais coerentes, tá? Então, se você for fazer uma análise de cortina tirantada, tem que ser dessa forma. Dessa forma que eu mostrei anteriormente, não serve, tá? Infelizmente não serve. Então tá aí, né? O tirante ele realmente está sendo modelado aqui, né? Entrando aqui no solo com o ângulo tudo certinho. Aqui está mostrando aqui ele tem 2 trechos, né? Todo o tirante ele tem 2 trechos. Tem um trecho livre, que é aquele trecho assim que não tem atrito entre o fuste e o solo. E aí tem um trecho ancorado ou um bulbo, né, que fica na ponta do tirante. Aí nesse bulbo ele tem atrito, ele tem adesão, atrito entre o tirante e o solo. Tá? Ele fica apertado, pressionado. Né? Na hora de executar isso, colocado uma nata de cimento sob pressão, e ele fica bem apertado, bem pressionado contra o solo, que é esse bulbo, tá? Para segurar mesmo o tirante. Tá? Então tem esse trecho livre, que é esse trecho aqui, e aqui na ponta esse trecho grauteado aqui, que é o bulbo, tá? O trecho ancorado. Tá? Nesse primeiro caso aqui, nessa primeira análise que eu rodei aqui,
Eu considerei então ali um comprimento de 8 metros e 8 metros livre, 3 metros grauteado, tá? Deu aqui então, olha a diferença, né? A grande diferença lá com aqueles tirantes indeslocáveis, né? Já deu aqui 13 centímetros de deslocamento, tá? Com a escavação completa, né? O limite para deslocamento permanente, não o deslocamento de etapas executivas, aquele deslocamento permanente final que vai ficar depois de concluída a obra, né? O máximo aceitável é de 2,4 centímetros, que é 0,2% de H, da altura de escavação. Tá? Então deu 13 centímetros, bem acima. Tá? Então aqui foi considerado uma protensão desse tirante de 30 toneladas. Aqui ele está dando mais, né? Está dando 35 toneladas de carga axial. Por quê? Porque depois que ele começa a deformar, depois que que o muro começa a se deslocar, essa tensão inicial, que era de 30 toneladas, ela vai aumentando, né? Então aumentou até 35 toneladas. Né? Pode ir aumentando, pode diminuir também, né? Se romper o solo aqui, ele vai diminuir essa tensão, né? Não é tensão, na verdade, né? Na verdade é uma força, né? Tensão teria que ser em unidade de pressão, né? Aqui é uma força de 35 toneladas, tá? Então essa força de proteção ela vai diminuindo, vai alterando com o tempo, né? Não vai necessariamente diminuir, não vai necessariamente aumentar, né? Ele vai mudando, pode aumentar, pode diminuir, depende aí do que vai acontecer com esse solo, tá? Com esse solo e com esse tirante. Então aí o que aconteceu, né? Ele deformou muito, né? Deslocou muito o muro aqui, então eu tive que fazer uma alteração. Tá? Então alterei aqui, coloquei uma proteção de 40 toneladas, né? E agora que eu vou mostrar aqui várias etapas, assim, mostrando assim, qual que foi a minha sequência assim, de tentativas até chegar numa solução que atendia ao nosso problema. Tá? Tudo isso que eu estou fazendo aqui é sem água ainda. Tá? Se eu soubesse, eu já teria colocado logo água, porque com água é mais crítico. Né? Mas, enfim, agora eu vou mostrar aqui a sequência aqui, todas as tentativas que eu fiz até chegar aí no resultado satisfatório. Tá? Então o que eu fiz aqui? Mesmo tirante, mas aumentei a proteção. Coloquei, aqui estava com 30 toneladas, coloquei 40 toneladas. O que aconteceu? Reduzi o deslocamento do muro ali, né? Você vê que ele puxou mais aqui, né? Olha, aqui ele não estava puxando muito, aqui ele deu uma puxada mais forte aqui, do muro, tá? E deu aqui um deslocamento de... Não, desculpa, na verdade aqui é uma etapa de escavação anterior, tá? É o mesmo tirante, é a mesma situação desse, só que aqui é com a escavação completa, de 12 metros. Aqui é a escavação, ainda falta uma etapa de escavação. Aqui ele escavou 10 metros, ainda falta escavar 2 metros aqui no final. Tá? E aí ele deslocou menos, claro, né? Deslocou 5,5 centímetros. Tá? E aí aqui até uma coisa curiosa, né? Ele tem uma tensão, uma força de proteção aqui de 46 toneladas, né? Sendo que aqui estava 35. Né? Ué, mas como é que pode, né? Como é que pode que aqui, com o muro todo escavado, ele tem uma força nos tirantes menor? Isso ocorre porque uma parte do solo plastificou, tá? Uma parte aqui do solo plastificou. Quando o solo plastifica, ele alivia as tensões. É igual se você for romper um corpo de prova de solo, a tensão ela vai aumentando, aí chega num pico, aí o solo rompe, aquela tensão ela começa a diminuir. Tá? Mesma coisa acontece aqui. Tá? Então aqui, ainda com deslocamento acima do limite, né? 5,5 centímetros. Bom, aqui então mostrando, né, com dois tirantes de 10 metros, né? Então aumentei aqui a quantidade de tirantes aqui. Deu 7 centímetros de deslocamento. Bom, 7 centímetros de deslocamento está acima do limite, que é 2,4 centímetros. Essa aqui é a escavação completa, né? Então,
tenho que reduzir esse deslocamento, né? 7 centímetros está acima do limite, de 2,4 centímetros. Então aqui, na verdade, o que eu fiz, né? Eu não aumentei o tirante, na verdade, eu levantei o tirante, tá? Ele estava aqui embaixo, né? Eu levantei, esse primeiro tirante, eu levantei, eu coloquei ele aqui em cima, mais perto aqui da superfície. E daí eu vi aqui que ele melhorou aqui um pouco, né, os deslocamentos, tá? Ele ainda está acima do limite, mas ele melhorou aqui os deslocamentos. Apesar de que os esforços de empuxo são maiores aqui embaixo, né? Mas mesmo assim, levantando aqui a altura dessas linhas de tirantes, melhorou aqui a situação dos deslocamentos, tá? Então eu peguei esse tirante que está aqui em cima e aumentei o comprimento dele, tá? A hora que eu aumentei o comprimento dele, deixei ele com 12 metros, aí finalmente eu consegui aqui um deslocamento que está dentro dos limites, tá? 2,6 centímetros. O limite é 2,4, aqui ficou em 2,6, está aproximadamente dentro. Aí finalmente aqui essa é a situação que equilibrou, tá? Os esforços axiais nesses tirantes, nesse de cima deu um esforço axial de 40 toneladas e no de baixo deu um esforço axial de, não é 75, tá? É um pouco maior, porque eu não medi, mas teria que pegar esse aqui, deve ter dado algo em torno aí de 30 toneladas ou 20 toneladas, algo por aí, tá? Então essa é a situação, né? Aqui está escrito protensão de 40 toneladas, né? Aquele negócio que eu falei, né? Protensão o esforço axial começa de 40 toneladas, conforme o muro vai se deslocando, vai mudando, tá? Então aqui até que ficou bem parecido, né? 40 toneladas, 40,8 toneladas, tá? Tá? Tá, aqui mostrando uma coisa, né? Mostrando aqui uma observação bem interessante que eu verifiquei, né? No momento que eu estabilizei o deslocamento local aqui, eu verifiquei uma coisa bem interessante. Perceba que quando ele não estava estabilizando esse deslocamento local aqui, toda essa região aqui, ó, ela estava sem deslocamento, estava tudo azul, esse azul escuro aqui, que ele é um azul que indica que não tem deslocamento, né? Ó, toda essa região aqui, ó, tá? Quer dizer, o prédio está paradinho, bonitinho, ele não está se movendo, né? Apesar de que o muro tá rompendo aqui, mas essa parte aqui tá de boa, né? Então, a hora que eu fiz a estabilização do muro com os tirantes, estabilizou aqui o deslocamento, ficou dentro dos limites ali, eu vi que toda essa parte aqui ela começou a se deslocar, ela começou a apresentar deslocamento, tá? E aí, a hora que eu analisei isso de forma mais abrangente, né, olhando o todo, eu vi que ele estava formando aqui, ó, olha que interessante, uma superfície circular aqui, ó, pegando toda essa região. Então o que isso nos indica? Isso nos indica o seguinte: olha, você estabilizou localmente esse talude, mas quando você estabiliza localmente, né, esse talude ele começa a puxar junto com ele toda essa parte aqui, né, todo o solo ele começa a querer se mover como se fosse um grande corpo rígido e forma essa superfície circular, passando por baixo de tudo aqui, tá? E aí essa superfície circular aqui, ela tem que ser verificada porque pode ter uma ruptura global. Você verificou aqui, fez as verificações aqui do muro, beleza, tá? Mas ainda tem que verificar aqui contra a ruptura global, tá? Aqui dá para ver que não tem essa superfície de ruptura global aqui, né? Por quê? Porque aqui ele está rompendo o muro localmente. Então essa verificação ela foi feita também aqui, né? Foi feita aqui utilizando um método de equilíbrio limite e deu aqui um fator de segurança de 1,84, tá? Então estável tanto localmente quanto globalmente, tá? É importante, né, você fazer, além das verificações de ruptura local, também fazer essa verificação de ruptura global, utilizando um método de equilíbrio limite. Pode ser utilizado um método de equilíbrio limite, tá? Tá, aqui o fator de segurança, né, dessa situação aqui, essa aqui não, dessa situação aqui, tá? Então essa situação aqui,
fazendo análise com o fator de segurança, ele vai reduzindo os parâmetros do solo até romper, aqui mostrando a configuração rompida desse talude. Deu aqui um deslocamento grande, né, de 2,2 metros, e o fator de segurança deu 1,7. Então, essa configuração de talude aqui, ela está estável, ela está considerada ok, desde que não tenha nível d'água. E se colocar nível d'água, o que vai acontecer? Aí vai acontecer isso aqui. Vai acontecer isso que está sendo mostrado aí. 1,8 metros de deslocamento. O muro vai romper. Tá? Então, o que eu fiz? Vou aumentar esses tirantes, então, para estabilizar a situação do muro com o nível d'água, né? Considerando aí essa hipótese aí de que o nível d'água subiu até aqui em cima, nessa altura do duto aqui, né? Então está aí, né? Foi feita uma análise do fator de segurança, né? Nem precisava, porque com 1,8 metros de deslocamento, né? Não está estável isso daí não, né? Mas mesmo assim eu calculei aqui o fator de segurança, deu 1,15. Está abaixo aí do limite da norma, que é 1,5, tá? Aí mostrando o fator de segurança em função do deslocamento. Então aqui comecei a fazer tentativas, né, para estabilizar aí esse muro na condição de nível d'água. Então coloquei aqui, né, comecei aqui colocando aqui 2 tirantes, né, coloquei um tirante a mais aqui no meio, né, fazendo aqui 3 linhas de tirantes, então 2 tirantes de 12 metros e um de 8 metros aqui embaixo, todos com uma propensão de 40 toneladas. Ainda não foi suficiente, está dando aqui 85 centímetros de deslocamento. E aí a situação aí que estabilizou aí os deslocamentos, né? Foi então com 3 tirantes de 18 metros, cada um com uma proteção de 40 toneladas. Então essa configuração aí conseguiu estabilizar o muro, né? Deu ali 8 centímetros de deslocamento. Tá acima ainda daqueles 2 centímetros? Tá, mas como essa situação de nível d'água alto ele é temporário, né, não vai ficar o nível d'água para sempre ali, é uma situação assim hipotética de vazamento daquele duto, né? Então esse 8 centímetros ele está considerado aceitável aí, tá? Então aí aqui está mostrando então os esforços axiais que estão atuando nesses tirantes. Veja que os primeiros tirantes aqui de cima, eles estão com uma carga final de 22 toneladas. Esse primeiro está com 22, o de baixo está com 39 e o último aqui de baixo está com 76 toneladas. Todos eles começaram com uma proteção de 40 toneladas, mas foi aumentando, foi mudando, né? O de cima aqui reduziu bastante, reduziu quase pela metade, porque uma boa parte do solo aqui em cima plastificou, e aí ele aliviou esse esforço de tração. Esse do meio aqui praticamente permaneceu igual, e esse de baixo aqui aumentou bastante o esforço de tração. De 40 toneladas foi para 76 toneladas. Então isso tem que ser avaliado, né, pelo projetista para ver se esse tirante aguenta aí esse esforço de 76 toneladas. Tá? Então, aqui então a configuração de estabilização aí desse muro, essa situação final aí de projeto desse muro, né, que são 3 etapas de escavação. Na verdade são 1, 2, 3, 4, né? São 4 etapas de escavação e 3 etapas de colocação de tirantes aqui. Essa foi então a configuração final para a estabilização desse muro, dessa cortina tirantada, beleza? Aí aqui a comparação, né, com o nível d'água e sem nível d'água. Olha só, com o nível d'água, para estabilizar o talude, precisou de 54 metros de tirantes. Sem nível d'água, para estabilizar, precisou apenas de 20 metros. Então mostrando assim, né, o grande impacto, né, que a água tem sobre um talude. Tá?
A água ela tem um impacto muito grande, né? Tem que ser previsto aqui, né, métodos de drenar essa água, né? Tentar drenar essa água, porque o impacto disso na estabilidade de um talude é bem grande. Né? A água ela impacta bastante aí na estabilidade de um talude. E aí, concluí aqui a apresentação, agradeço a todos pela visualização. Se você tem alguma pergunta a respeito aí desse processo, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.